Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos assentarmos e aprendermos aos pés de Jesus. Hoje eu quero falar com você que por causa de tantas más notícias se encontra um pouco sem esperança, se encontra um pouco tão ansioso, tão nervoso, trazendo tantas más notícias para dentro de si, dentro da sua casa. Eu quero falar de uma mulher especial, seguindo aí a série Mulheres da Bíblia. Eu não vou falar de uma mulher específica, mas eu vou falar da noiva de Cristo, que não é uma pessoa. A noiva de Cristo é a igreja de Jesus nessa terra. Mas que igreja, Adriana? Hoje as igrejas estão fechadas por causa desse vírus, por prevenção, de forma super correta, né? Mas a igreja, que é você, que sou eu, e que somos nós juntos como noiva de Cristo. Eu quero te passar hoje as características dessa noiva, as características que nós como igreja estamos perdendo. E a começar por mim, que nessa semana mesmo eu tive um dia que eu me senti tão abalada, com tanta informação, e eu passei um dia de muita angústia, e eu fui e deitei praticamente assim nos pés de Jesus. Foi quando eu me levantei, e me levantei com a força que a igreja de Cristo tem que ter nessa terra. Então eu te convido, noiva de Cristo, essa característica que nós temos que ter. Eu quero falar sobre cada característica, mas antes eu quero ler um texto que está em João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Já chegou a hora em que nós temos que ser adoradores que adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo, por não poderem frequentar a um culto dentro de uma construção onde eles confundem e chamam de igreja, essas pessoas estão com a fé abalada. Mas essa é a hora, já chegou essa hora, que você tem que adorar ao Pai em espírito e em verdade. Não porque você está lá dentro da igreja, construção, mas porque você é igreja e o Espírito Santo habita dentro de você. Eu quero trazer para você algumas características, porque nós como igreja do Senhor, nós temos que ser parecidos com Cristo. Por mais que nós temos falhas, que são muitas, né? Eu tenho muitas falhas, que muitas vezes quem está de fora não vê. Quem está dentro da minha casa consegue enxergar as minhas falhas. Mas, eis a boa nova, o sangue de Jesus me lava. E ele fala, levanta de novo e começa outra vez. Então, todas as vezes que nós como igreja falhamos, nós temos a chance de recomeçar diante de Jesus. E eu quero citar algumas características que está no livro de Colossenses, no capítulo 3. Mas antes, eu quero falar de 3 características principais para você ser a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela ama o seu noivo. Ela ama. A noiva de Cristo serve a Cristo. E a noiva de Cristo aguarda o noivo. Sabe, como noiva, nós imagina um casamento físico, onde você se prepara, hoje as mulheres passam o dia inteiro tendo o dia da noiva, tiram fotos, se arrumam, tampa as impurezas. E como noiva de Cristo, nós precisamos nos preparar para a chegada do nosso querido e amado noivo. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos preparar com características que a Bíblia fala que a verdadeira igreja de Cristo tem que ter. E são muitas as características, mas eu quero colocar algumas que eu coloquei aqui no texto de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então, dentro desse único versículo, nós temos que ter bondade. Essa é uma característica de Jesus, que Jesus falou que a igreja dele teria. Nós vamos nos revestir, os santos de Deus, a noiva de Cristo, vai se revestir da bondade. Você tem que ter bondade. Você tem que ter misericórdia. Você tem que ser humilde, porque os humildes herdarão o reino. Deus abate os soberbos nessa terra, sabe? Então, como igreja de Cristo, nós precisamos ser humildes diante de Deus, nos humilharmos diante dele e falar: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua paz. Nessa hora tão difícil que a terra está vivendo, Deus, eu preciso que a tua luz ilumine através de mim as pessoas que estão em desespero, aqueles que ainda não te conhecem e mesmo os que te conhecem, como hoje eu tenho visto, né? A igreja de Cristo que está aí abalada, que você tem que colocar, que você tem que postar as notícias, sim, mas a nossa fé é inabalável, né? O nosso corpo é um corpo corruptível, sujeito a qualquer momento ter uma doença, a qualquer momento morrer, só que a nossa esperança é de vida eterna. Tudo aqui é passageiro, mas a nossa esperança está no eterno. Enquanto vivemos aqui, nós continuamos seguindo com fé, que Jesus venha abençoar a nossa casa, que Jesus venha abençoar o nosso corpo, o nosso templo, com saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Quando a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros, olha bem, quando você suporta, as pessoas pensam que suportar é: nossa, eu tenho suportado meu marido, tenho suportado meu chefe, tenho suportado minha vizinha. Não. Suportar é dar suporte. Você tem dado suporte? Ou você tem precisado do suporte de alguém? Como noiva de Cristo, nós temos que ser suporte. Nós temos que barrar ali as notícias como sendo o fim e colocar a verdade, com certeza, mas nunca deixando para trás a esperança, porque é a esperança que nos move. E sem esperança, a gente falece dentro de nós. Não precisa de um vírus vir e te consumir. Sem a esperança, você morre mentalmente, espiritualmente. Seu coração fica abalado, seu emocional fica totalmente desfeito, destruído, né? Por quê? Porque a sua esperança se foi. A igreja de Cristo, ela é mansa. A igreja de Cristo, ela tem longanimidade. Olha que tremendo. Você tem que ter longo ânimo, um ânimo que não acaba, que dura. As más notícias vão chegar. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui é o lugar das aflições. Você não vai passar aflição porque você tem Jesus, você vai deixar de ter aflição. Não, você vai ter aflição. Mas a diferença é que ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sem suporte. Jesus é o seu suporte. E ainda por cima, você como igreja, você se parece com Deus. Então você tem que ser o suporte de alguém. Você tem que ser parecida com a noiva. Olha o que fala aqui no versículo 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você, sendo imagem daquele que o criou, você é parecido com Jesus, parecido com o Pai. E você, além de se parecer com ele, você tem vestiduras novas. Você não carrega mais a vestidura do desespero. Você não tem que carregar mais a vestidura da depressão, da tristeza, da angústia. São tantas coisas, eu tenho que pagar tantas contas. Sim, a gente trabalha, paga aquilo que conseguiu pagar. O que não conseguiu no próximo mês você trabalha e continua pagando. Você não está aqui para fintar ninguém.
Você não está aqui para ser a pedra de tropeço para ninguém. Você está aqui para ajudar, para auxiliar, para suportar o outro. Põe o teu peso, me deixa te ajudar, te sustentar, te suportar como igreja do Senhor, aonde um segura o outro, um ora pelo outro, um está do lado do outro. Você precisa ser igreja de Cristo nessa terra. Você precisa ter a característica da igreja de Cristo nessa terra. Olha o que a palavra fala, que João 14, 27, que é a palavra que eu deixo para você aqui refletir. Você abre aí depois, confere. Deixo-vos a paz, Jesus falando aos seus discípulos, que hoje nós somos os discípulos. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Sabe, essa angústia, quando você convida Jesus, eu preciso de algo mais que o mundo tem para me oferecer. Porque o que o mundo oferece para nós é tão passageiro, é tão rápido, são felicidades momentâneas que você hoje está alegre porque você adquiriu um bem, amanhã você pode estar triste porque aquele bem passou. Você consegue hoje comprar algo que é de última geração, daqui 6 meses já tem mais 2 na frente desse aí. Essa paz ela é passageira. Você tem dinheiro para se sustentar hoje, talvez amanhã por algum motivo que hoje está acontecendo no mundo inteiro, né, que pode abalar o mundo inteiro, uma crise econômica. E aí? Você vai viver angustiado? Você vai viver triste? Então eu vou te falar uma coisa. Jesus tem uma promessa. Promessa para aquele que acredita, para aquele que confia. A paz dele, ele disse que nos daria. Ele vai dar para quem, Adriana? O mundo todo está aí desesperado. Ele vai dar para quem confia nele, para quem entrega a vida a ele. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Agora, se você já entregou a sua vida a Jesus e você não tem paz dentro de si, você precisa analisar quais são as características dessa igreja que você ainda não conseguiu adquirir. Você precisa receber a paz que excede todo entendimento, que só Ele tem para dar. E Ele fala assim, essa paz não é como a paz do mundo. Porque, gente, tem momentos que são momentos de tanto desespero que você tem que parar e falar, peraí, cada hora eu vou resolver um problema. O primeiro problema vai ser esse, o segundo vai ser esse, o terceiro vai ser esse. Mas o que acontece é o seguinte, o problema pode ser do tamanho que for, mas se você tem paz interior, você caminha, você trilha e você vence. E se você não venceu o problema, você passou por ele, mas passou em paz e você permanece. Porque a promessa de Jesus é que a paz estaria dentro de nós. Então acalma o seu coração. Está aí todo mundo. Pode ser um vizinho, pode ser um familiar, pode ser o pastor, pode ser a pastora, pode ser qualquer um pegando um vírus desse. Mas nós precisamos nos unir como igreja de Cristo nessa terra. Porque a noiva não é uma pessoa sozinha. A noiva é um corpo inteiro. E nesse momento que as igrejas, os templos, as construções se fecharam, nós precisamos nos unir para adorar espiritualmente. Eu posso não estar lá junto com a noiva, porque eu sou parte dessa igreja, eu sou a noiva também, mas eu não sou a noiva sozinha. Eu sou a noiva junto com a minha irmãzinha, com o meu irmãozinho. Eu posso não estar lá junto com ele, mas comece a orar. Comece a preparar a sua vida com a palavra do Senhor. Às vezes o WhatsApp traz tanta informação o dia inteiro, de palavras tão difíceis para a gente poder estar ali no dia a dia, entendendo que nós temos que vencer essas palavras de morte. E a gente precisa preparar um alimento para a nossa alma, lendo a palavra de Jesus. Fazendo como eu fiz essa semana, com aquela angústia dentro de mim, bate seu joelho no chão e fala com o Senhor Jesus. Você tem um Deus lá no céu e você tem o Espírito dele habitando dentro de você.
Nós precisamos suportar aquilo que o mundo não está conseguindo sozinho. Sem a presença do Espírito Santo. Mas nós temos o Espírito Santo, que é a nossa força. Pode ser qual for a má notícia, mas a minha esperança está lá no Senhor, aqui na palavra dele, que não falha conosco. Nós precisamos fazer o que Jesus falou aqui no último versículo, na segunda parte desse versículo 27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Gente, a gente aqui no mundo, a gente está, a qualquer momento nós estamos suscetíveis a acontecer qualquer coisa. Mas não se turbe o vosso coração. Às vezes as pessoas ficam em turbilhão o dia inteiro, em desespero o dia inteiro, buscando algo, eu preciso mais informação, o que está acontecendo, quantos já morreram, o que está acontecendo, quando que a igreja vai voltar, quando que a escola vai voltar, eu preciso ir no shopping, eu preciso ir no posto, eu preciso ir lá consultar. Gente, não se turbe o vosso coração. Como seres humanos, eu passei por isso também, não é? É um momento novo para esse tempo que a gente está vivendo. Às vezes ninguém esperava, mas tudo está acontecendo de acordo com a palavra de Deus. Então, igreja do Senhor, noiva do Senhor, se levante para ser aquela que traz a paz. A paz. Porque o que o Senhor falou? A minha paz vos dou. E essa paz que nós como igreja recebemos, nós temos que passar para os outros também. Você não pode, igreja, você não pode, noiva do Senhor, agora se atemorizar. Agora que você tem que mostrar quem é o Deus que você serve. Agora que você tem que entender que esse Deus está vivo e Ele quer que você faça a diferença nessa terra. Faça a diferença nessa terra. Como Igreja Santa do Senhor, vamos nos unir espiritualmente, cada um dentro da sua casa, mas Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em qualquer lugar, Ele pode todas as coisas, Ele vê tudo. Ele está aqui, ó, acima daquilo que o homem pode entender que está na sua mente, Ele está aí dentro da sua mente. Então se levante, Igreja bendita do Senhor nessa terra, e suportai-vos uns aos outros. Seja você o suporte. E eu convido você que conhece a história de Jesus, porque não é qualquer um. Ele veio e ele fez uma marca histórica antes de Cristo e depois de Cristo. Eu quero te conhecer, não de ouvir falar, mas de viver o reino dele dentro de você. Eu te convido a entregar sua vida para Jesus. A dizer onde você está agora, Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Traz essa paz que excede todo entendimento para dentro de mim, porque eu sozinha não consigo. Mas convide a Ele, porque hoje os médicos estão aí lutando, correndo atrás de uma solução, querendo ajudar. Eles estão tentando suportar as pessoas que estão ali com enfermidade. Mas esses médicos, eles passam também. Eles não têm a solução, por mais que eles queiram ajudar, que Deus abençoe a vida deles poderosamente. Mas olha a igreja do Senhor, Jesus tem essa solução para nós. E eu vou te falar uma coisa, como igreja de Cristo, hoje eu tenho um veículo maravilhoso aqui dentro da minha casa, que é a internet. Então eu posso não estar lá como igreja, eu não sou pastora, eu afirmo que mais uma vez eu não sou pastora. Mas Jesus colocou dentro de mim uma sede de falar dele. E por isso eu estou aqui hoje falando para você, que assim como eu, use o que você tem nas suas mãos para levar a palavra de cura, palavra de força, para as pessoas que estão agora em desespero. Não precisa você ser um pastor, porque a palavra de Deus, quando você a recebe, o Espírito Santo move dentro de você. Então seja você, boca de Deus nessa terra. E que Jesus abençoe poderosamente as autoridades dessa terra. Que Jesus abençoe os médicos, que Jesus abençoe os nossos vizinhos. Que Jesus abençoe cada pessoa que está agora dentro da sua casa. Se una em oração e construa agora uma proteção dentro da sua casa, uma proteção espiritual.
que mesmo se algo de ruim acontecer, você vai ser sustentado pela força de Jesus nessa terra. Eu te agradeço por mais uma vez estar aqui comigo, pela oportunidade de me ouvir. Às vezes eu tento resumir o máximo possível para não fazer um vídeo longo. Hoje, especificamente, eu não estaria falando sobre a noiva. Eu estaria falando de uma mulher lá do Velho Testamento, onde eu vou estar falando na próxima semana. Mas por causa de toda essa situação, o Espírito Santo moveu dentro de mim. Então, seja noiva e continue compartilhando essa palavra. Se você sentiu Deus falar com você, fale com outras pessoas através desse vídeo. Ajude outras pessoas a se fortalecer. Obrigado por estar aqui comigo, obrigado por me ouvir. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele está agora abençoando cada casa, em nome de Jesus. Cada casa que essa palavra estiver entrando, que a bênção de Jesus esteja ali, que a presença dele seja tão real aí agora onde você está, que você sinta a alegria e o gozo do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus.